nosso pensamento a Deus nesse instante, nesse momento de reflexão, buscando a inspiração da espiritualidade, para este momento de estudo no campo da mediunidade. Nós sabemos, Senhor, que o que nós conhecemos é muito pouco. As nossas reflexões ainda são muito superficiais, nós não temos a dimensão dos verdadeiros problemas que alcançam as pessoas dentro desse campo mediunidade. Mas nós pedimos, Senhor, que nesta noite, que nesta conversa, nesse bate-papo amigo, nós possamos todos chegar a um nível de entendimento maior, para que também, amadurecidos pelo estudo, possamos alcançar a plenitude nos trabalhos na área da mediunidade. Abençoe nosso grupo de estudo e a todos aqueles que participam conosco neste momento e que assistem também esses estudos como uma inspiração para os seus grupos e para a sua renovação. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Bom, então na semana passada, no momento em que nós tivemos a queda da energia, a gente estava falando daquela parte, nós estamos encaminhando para a parte final do capítulo 9, que é o capítulo da possessão. E houve, no capítulo, no parágrafo anterior, tem uma frase muito interessante que ele coloca assim para nós: salutares e renovadores pensamentos, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos. Isso daí vale uma reflexão mais profunda, por quê? Nós vemos que é um rapaz que foi buscar ajuda na casa espírita e que no problema de possessão que ele vivencia, tão logo o espírito se manifeste, ele entra numa crise convulsiva e fica totalmente, sem controle do seu próprio corpo, das suas próprias reações. É um quadro muito doloroso. No entanto, a presença dele nessa casa espírita, o contato com o evangelho, vai trazendo até ele renovação. E aqui, o que Aulo está colocando? Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla, tanto por ele como pelo obsessor de agora. Eles expressam melhoria e recuperação de ambos, porque eles estão tão imantados pela fixação mental, que quando um pensa, reage sobre o outro. Então, se o obsessor... Tarcísio, no Oi? caso, seria assim, o estado vibracional dos dois seria uma média entre um e outro, é isso? Isso, é o somatório. Seria considerar a média dos dois, mas também uma média do ambiente, né? Ou não? Sim, e no caso deles, como é um processo de possessão, é um processo de vida, eles vivem essa simbiose. Então, quando eles estão ali dentro, eles estão mais beneficiados pela média da reunião e o somatório da vibração dos dois. Então, se um melhora, naturalmente, ele traz essa média um patamar melhor. Se o obsessor melhora, se ele perdoa, ou se ele reflete, diminui o processo obsessivo. Se o obsidiado melhora, se ele compreende, se ele não reclama, se ele aceita, aos poucos ele começa a tocar a intimidade do obsessor. Por isso que o melhor trabalho de desobsessão é a reunião pública. É o momento que estão ali espírito obsessor e obsidiado, escutando a mesma mensagem, porque esta mensagem vai facultar a eles uma reflexão maior, uma melhora a mais das próprias vibrações mentais, uma assimilação de energia melhor. Por isso que ele fala que é melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca, em que se veem as ideias de um, reagem sobre o outro. Você vê aí a responsabilidade de você estar na reunião, porque de repente eles já estão até melhorando
e a faixa vibracional da reunião se cair por algum motivo, por alguma questão assim de Em disputa, vigilância, alguma coisa de vigilância, pode, em vez de melhorar, piorar. pode. Naquele momento da reunião mediúnica, nós estamos interagindo através do ectoplasma, porque não são só pensamentos e energia, é fluido vital, é ectoplasma. Nós estamos agindo na saúde de todo o grupo encarnado e de todos os espíritos que estão presentes. Então, nós, naquele momento, a gente pode tanto beneficiar como prejudicar. Por isso que o pensamento, o esforço, a reflexão é um exercício de aprimoramento mediúnico. Aí, quando ele fala isso, né, André Luiz fica um tanto quanto desconcertado. Mas como é que isso funciona? E Aulos fala com ele, aparelhos mediúnicos, a parte que a gente parou, né, valiosos, naturalmente, não se improvisam. A espiritualidade não usa um médium por improviso. Ah, não temos outro. Uma vez ou outra, uma situação totalmente fora de cogitação, pode até ser que um médium se valha a um trabalho sério. Prova disso nós temos no livro Trilhas da Libertação. Lá no finalzinho do livro, quando o médium, Davi, já havia perdido o contato com o médico espiritual que operava por ele, e quem passou a fazer essas cirurgias era um espírito obsessor, porque estava na mesma faixa de interesse do pensamento, e ele fica totalmente, né, perdido no campo mediúnico, tendo problemas com as cirurgias e cobrando um preço altíssimo. Mas lá no finalzinho do livro, quando a história converge já para um fim trágico e real, havia um caso de uma família que levava uma criança para ser atendida pelo médium. E essa família fez um esforço financeiro muito grande, porque ele cobrava caro as consultas. Era uma criança já em estado terminal de câncer, e naquele momento ele meio que indisposto pela sua vida, pelos prazeres que ele se permitia, ele então vai atender aquela criança e naquele momento, por mérito da família, da criança, da situação, o verdadeiro médico espiritual consegue incorporar. Não há uma improvisação, porque o aparelho mediúnico tinha contatos de afinidade com aquele médico. O obsessor foi o oportunista que encontrou a vibração no seu campo de pensamento. Mas naquele instante o médico consegue incorporar, faz uma aplicação de agulhas na criança, que consegue adormecer depois de vários dias, faz um pronto atendimento, mas também faz um alerta para o médium, que naquela mesma noite venha sucumbir. Por isso que não há um improvisamento, não há, não tem quem fazer, não, vão aqui, não, eles vão procurar, quando em casos especiais, até despertar alguém para a responsabilidade da mediunidade. Agora, cabe ao grupo já estar desperto por esta responsabilidade do pensamento. E o pensamento nada mais é que a emancipação da nossa moral. Lembra no livro O Mecanismo da Mediunidade, a definição que André Luiz dá ao pensamento é a ressurreição da energia. Então, essa energia, ela existe e a gente vai substanciá-la com os nossos princípios morais. Então, uma pessoa que seja moralmente, né, que tenha dificuldades nesse campo, não pode sustentar pensamentos de nível superior, porque na maioria das vezes eles caem na faixa vibratória natural do seu ser, que nada mais é que a sua atmosfera fluídica. Essa atmosfera que emana dela contribui ou prejudica a estrutura espiritual de uma casa. Então, se fala, os aparelhos mediúnicos valiosos, naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas reclamam
4 pontos: o esforço, o sacrifício, a coragem e o tempo. Vamos trazer isso para a gente: esforço de domar as más tendências, sacrificar as nossas horas vagas a um estudo edificante, a uma proposta distante do materialismo. Coragem para vencer a si mesmo. E o tempo que nos dá experiência, que nos dá maturidade, que nos coloca prontos a vivenciar um quadro tão complexo como esse. E esse quadro realmente é algo que impressiona, porque a gente fala assim, mas na nossa casa não tem ninguém com essa natureza de obsessão hoje. Quem garante que na próxima semana não está chegando um quadro desse? Aí nós vamos falar para a divindade assim, ó, eu acho que vocês erraram o endereço. Não é aqui que vai resolver isso aqui, não. Você vai mandar para outro lugar. Não é assim que funciona, né? Voltando. Isso. Essa Oi. semana, algum expositor, eu assisti tanta coisa que já nem sei mais quem que falou, não, mas falando, acho que não sei se é da Ivone Pereira, dizendo que ela conta que quando a gente não é uma questão de espaço, mas de tempo, ela foi buscar aquela pessoa no tempo, trazer ela do passado para o presente. Achei tão interessante ele colocar dessa forma, que ele não está aqui, ele está num outro tempo. Às vezes a pessoa está ali vivendo uma outra situação que não é um local. E ela foi buscar ele no tempo, entendeu? Eu achei tão interessante essa colocação, não sei explicar direito, não, porque também agora nem me lembro onde foi quem foi o expositor que falou, alguma coisa que eu assisti essa semana. Mas eu achei interessante essa colocação. A pessoa não está num lugar. Ela está, né, posicionada no No tempo, né, tempo, de uma emoção que ela viveu. e o médium, ele tem que buscar no tempo e não no espaço. Por isso que Einstein dizia que tempo e espaço são relativos, né? A gente tem muita dificuldade de entender isso, né? Quando se fala, igual esse caso que a gente está estudando, esses dois espíritos, eles vinham duelando no mundo espiritual por 100 anos. Isso para a gente é um tempo gigantesco, mas para o espírito fora da cronologia da Terra, é um espaço de tempo, é Eles um estavam lá, espaço né? emocional. Eles não têm a dimensão. Então, sabe que é uma noite muito longa, que é um dia que nunca se acaba, mas eles não têm aquela dimensão que ficaram por 100 anos, né, naquele duelo nas trevas. É interessante esse ponto, a gente tem que deslocar um bocadinho. E para trabalhar mediunicamente, nós vamos fazer uma expansão perispiritual. Então, naturalmente, nós vamos deslocar do campo físico para este campo fora da cronologia do tempo. Voltando, porém, a atenção para o doente adormecido, Aulos continuou. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado. Olha só, ele está nessa realidade de tempo preso no passado. Porque o espírito obsessor não está no tempo atual. Ele está lá na época que ele foi ofendido. Ele não fez essa transposição, ele não reencarnou. Então, para ele, só existe ali aquele que o prejudicou. Ele não enxerga a nova realidade da vida. Por isso que nós temos que fazer essa ponte. Ele está preso aos débitos com o passado e ninguém pode avançar livremente para amanhã sem solver os compromissos de ontem. Olha aqui que Aulo está lembrando Jesus. Ninguém sai desse mundo sem pagar centil por centil que deve. Se hoje ele está pagando, ele ainda é mais feliz do que aquele que está cobrando. Porque aquele que está cobrando está também plantando. Mas ele está cobrando porque ele foi perseguido, mas cabe a ele também, ele tem a mesma oportunidade de se libertar.
Aí a gente entende por que lá no capítulo 13 do Evangelho está escrito que o perdão é a virtude que liberta. Imagina esse obsessor que foi limitado, perseguido, que foi prejudicado nos seus mais santos interesses. Se ele perdoa, ele se liberta, mas o nosso companheiro Pedro, dessa história, continuaria com drama de consciência e estaria expiando da mesma forma, até que ele se liberte. Claro que a expiação poderia ser muito mais branda, porque a melhora de um ocasiona a melhora do outro. Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. Talvez a gente já tenha escutado isso, né, em alguns médiuns. Médiuns de provação. A mediunidade para eles é um tormento. Eles não conseguem distanciar da casa espírita, porque qualquer distanciamento que eles fazem podem lhe custar a própria saúde. É interessante essas mediunidades, porque elas são resgates de atitudes ligadas a grande desvio no passado. Geralmente, esses médiuns trazem uma grande cota mediúnica, uma mediunidade atuante, uma assimilação de correntes mentais quase que automática, já com a possibilidade de, exercendo ela, diminuir a sua carga kármica. Nós estudamos isso quando vemos as manifestações do Dr. Fritz, aonde vários médiuns que trabalharam com ele desencarnaram de forma trágica e fizeram até uma ligação na época, né, muito superficial, que a mediunidade levaria a esse tipo de morte, a esse gênero de morte. Mas Dr. Fritz, quando encarnado na Alemanha, foi um médico ligado a cirurgias de baixo nível, experimentações genéticas, e ele tinha uma grande carga kármica, que ele tem a permissão de Deus para diminuir através das ações, das curas, das cirurgias. E os seus médiums são seus auxiliares do passado, seus enfermeiros, seus colaboradores diretos, por serem também ligados ao passado de experiências genéticas de baixo nível, acabam tendo um resgate mais ou menos compatível com aquilo que trabalharam. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. E aí nós temos uma diferença da doutrina espírita para várias religiões. Esta semana, conversando com um amigo, que é de uma religião que não convém a gente mencionar, não é esse o objetivo, ele me contou a sua história como um ex-policial que havia feito vários trabalhos, entre um deles participou de várias ações, de vários tiroteios que havia, né, no ato da sua profissão, no exercício da sua profissão, ele havia matado algumas pessoas. E fala isso com muita naturalidade, com o sentido de dever cumprido. Longe de criticar, né, não é nossa função, mas também tentando aprender com a experiência dos outros, eu perguntei, mas dessas pessoas, houve alguma que mexeu com o seu mundo íntimo, que o senhor se arrependeu? Ele falou assim, realmente aconteceu, houve uma que eu fui processado porque ela era inocente, mas, aí são palavras dele, eu agora aceitei Jesus e eu estou em paz com a minha consciência. Então, ele se sente livre, né, das suas próprias fixações mentais. Aí, né, nesse momento, a gente encerrou a conversa e tudo, e eu agradeci muito a Deus de estar na doutrina espírita, porque e a dor causada? E as mães que perderam os filhos? E os espíritos que desencarnaram antes do tempo, porque ninguém encarna com planejamento de ser assassinado? Está escrito, é da lei, que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Ah, mas eu estava no exercício da minha profissão. Ótimo. Deus tem os mecanismos de justiça para buscar no fundo das intenções
o verdadeiro móvel das nossas atitudes. E a doutrina espírita nos deixa bem claro: se não estamos em condição de fazer o bem de forma ativa, não façam mal, porque senão aumenta a nossa dívida. A gente nem pagou a que existe e está ainda empenhando maior tempo para o nosso próprio resgate. Logo na frente ele coloca: a rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou a fronte de Pedro, auscultando-a demoradamente. Nós vamos ver essa atitude em várias obras espíritas. Os espíritos tocam a fronte e fazem uma auscultação da alma. Isso é psicometria, que nós estudamos também na obra Mecanismo da Mediunidade. Um toque, eles adentram a uma reserva de experiências que estão adormecidas no inconsciente e fazem uma leitura da nossa própria alma. E Aulus, então, começa a citar: a luta entre os dois vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer que o verdugo de hoje como vítima de ontem. Não há outro caminho. Se eu tenho um obsessor ferrenho, um obsessor que me prejudica, que tem tanta ação sobre mim, como no caso desse, que levava Pedro a uma crise epilética, que levava ele a uma humilhação física, se ele tem esse campo, porque eu devo muito. Nós podemos olhar para Pedro e falar assim: meu Deus, que tristeza, é lamentável o lado que eu estou vendo. Mas os espíritos estão vendo os dois lados. O lado daquele que hoje é humilhado, mas o lado do perseguidor que também foi. E aí começa a entrar a questão da justiça. Na derradeira metade do século findo, quer dizer, quando o livro foi narrado, há mais ou menos 100 anos, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era-lhe irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Então, nós já temos 3 pessoas envolvidas no drama. Era o irmão com a sua esposa e ele, médico, que abusava da sua condição de profissional. Para isso, para prejudicar o irmão, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação no hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil à espera da morte. Então, olha só o que aconteceu. Lá no passado, Pedro, que era um médico, que tenta seduzir a esposa do próprio irmão, e como vê que o irmão era um empecilho, ele começa a prejudicar o irmão em todas as suas funções sociais, até conseguir interná-lo num hospício, e ali ele termina os seus dias, né, dentro dessas duas questões que ele coloca aqui: aparvalhado, desequilibrado e inútil. Por isso, hoje, Pedro traz um problema físico localizado aonde? Na consciência de culpa. Ele é dado hoje como um doente com um distúrbio neurológico, o que fez com o próprio irmão. Desencarnado, o irmão no hospício, e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se no ódio que passou a nutrir-se. Então, quando desencarna no hospício, naquela condição ínfima,
E ele retorna para casa e vê o próprio irmão que levou ele a essa condição, agora desposando a sua companheira, ele faz aquilo que a Rita colocou lá atrás, ele para no tempo. Ele cristaliza-se, só existe para ele aquela visão. Ele não consegue mais ver ela como uma ex-companheira, ele como um irmão desvairado, ele passa a ver dois inimigos que lhe furtaram a própria essência da vida. Martelou-lhes então a essência e aguardou além do túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. Imagina o encontro. Imagina você desencarnar e ver aquela pessoa que você internou no hospício para que fosse dada como louca, para morrer desenganada, para que você apoderasse de todos os recursos financeiros e emocionais que ela tem. Que sentimento que esse espírito vai ter? Somente as almas brandas, lembra do capítulo anterior, quando estava sendo atendido, né, José Maria, que matou diversos escravos no tronco, aqueles que não morriam, né, tinham as vistas queimadas, eram jogados para os cachorros devorar, e ali algumas almas brandas desculparam as atitudes dele e se libertaram. Mas isso depende muito de quem é o ofendido. É claro, numa visão maior, não há injustiça. Existem pessoas injustas e ações injustas, mas não há injustiçados. Todos nós sofremos porque o nosso passado nos coloca em situações onde as provas nos alcançam. Se nós pudéssemos investigar o passado do irmão de Pedro, com certeza algo ele teria feito para cair a esse ponto. Mas a história, o enredo está da encarnação passada para essa. A companheira menos culpada, porque ela não tinha ideia do que se passava na cabeça daquele médico. Ela acreditou que ele realmente estava desequilibrado e que ele necessitava ser internado. Estando sozinha, aceita então a atenção para que pudesse ter um amparo. Menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando todavia o amor de sua alma. Porque, querendo ou não, ela aceita o próprio cunhado. Então, ela se envolve emocionalmente no drama. E, com isso, na sua consciência também culpada, ela pede a Deus a oportunidade de resgatar. E recebe Pedro como filho, sabendo que ele trazia o processo obsessivo muito pesado, muito intenso. O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando, obstinando no ódio a que se rendeu impensadamente. Esse está parado no tempo. Naquele momento, tudo para ao seu redor. E ele vive apenas um quadro social, um quadro emocional. Respondendo com um olhar amigo às nossas expressões de assombro, acrescentou: penetramos forçosamente, diz Aulus, no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. A lei de Deus é perfeita. Ela não tem escolhas. Ela não tem privilegiados. Aquele que agiu recebe na mesma intensidade. As reparações, coloca aqui para nós, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são para sempre fatais.
Então, não adianta a gente pensar, né? Ah, não, mas tudo que eu fiz, eu me arrependi, eu confessei, eu fui abençoado, eu estou livre. Claro que eu estou. Claro que Deus me perdoa de tudo que eu fiz, porque Ele me conhece tão profundamente. Então, Ele vai me perdoar, mas eu tenho que reconstruir. No São caso, pode adiar, né, Tarcísio? Pode dar uma adiada, pode pagar em prestação, mas vai ter que pagar, né? não tem escolha, porque não há como a gente não resgatar. Você pega o livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, e vai ver que Camilo Castelo Branco, ele protela a reencarnação. Ele vai adiando, porque ele estava vendo seus companheiros, né, mais próximos, reencarnando em dramas tão pesados, que ele fala, não quero voltar, até o momento que, né, num desdobramento espiritual, ele decide voltar. Ele adia, mas não, né, de forma indefinida. Chega uma hora que nós somos convidados a resgatar. Hoje, estando encarnados, nós, de certa forma, estamos resgatando parte do nosso passado, seja ela na convivência, em limitações, em oportunidades, em atividades profissionais, em convivência familiar. Por isso que é um momento sublime a encarnação. Porque se a gente tiver uma visão dessa, fala assim, meu Deus, por que será que eu tenho fulano como meu filho, fulano como meu companheiro, como minha companheira? Porque a gente está em atitudes, de certa forma, quitando débitos, reencaminhando almas, aproximando elas de Deus. Essa é a nossa função. Então, se chega nessa função, a gente debanda, aí forma uma nova estrutura familiar, é possível? Claro que é. Só que os nossos compromissos vão se tornando cada vez mais exponenciais. E agora eu tenho compromisso com A, mas também tenho com B, daqui a pouco com C, e são várias outras oportunidades para reconstruir tudo isso. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo fatigado e triste infundia-nos justificável espanto. Estudando sempre, Hilário considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este? Então, vamos tentar analisar a visão de Hilário. Ele tem uma visão de qualidade de trabalho. Como um trabalhador, Pedro não pode auxiliar em nada. Ele não pode dar uma passividade que traga algum tipo de benefício, ele não está pronto para um trabalho mediúnico de grande porte. No entanto, qual é a necessidade da presença dele ali dentro? E aí, Aulus esclarece para nós algo que talvez passe despercebido. Ele sorriu e obtemperou. O acaso não consta nos desígnios superiores. Outra frase que a gente vai levar para as nossas instituições espíritas, né? O acaso não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Então, se de alguma forma alguém se aproxima da gente ou alguém se aproxima da instituição em que frequentamos, não é por acaso. Tem propósito. Ah, mas é um caso que eu não tenho condição de resolver aqui. Nós não vamos resolver nada. Nem essa casa vai resolver o drama de Pedro. Mas ela tem que estar pronta para amparar. E ele ainda coloca, de certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Porque existem em nós campos magnéticos instintivos que nós desconhecemos, que aproxima de nós oportunidades, situações, instituições, pessoas a quem nós devemos e a quem nos deve também para equacionar grupos sociais do passado, situações mal resolvidas, divergências, diferenças de posturas mentais e espirituais. Então, não existe improviso, não existe acaso.
Imaginemos agora a nossa casa espírita e chega um quadro, uma possessão grave. A gente fala assim, olha, se eu fosse vocês, eu ia lá pro Francisco de Assis, porque aqui a gente não tem condição, não. Mas foi aqui que eles chegaram. Foi aqui que a espiritualidade, através de inspiração e intuição, trouxeram eles. E a gente fecha a porta e manda para o outro. Acontece isso muito também com médiuns na reunião mediúnica. O médium pressente uma energia, às vezes, que lhe desagrada e desperta, né? Tenta, de alguma forma, travar aquela aproximação para que outro médium possa receber, como se ele não estivesse disposto a se desdobrar àquele atendimento. Então, não há acaso, não consta acaso nos desígnios divinos. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo soerguimento. Então, se ele não pode trabalhar como médium, ele pode receber auxílio. Ele pode frequentar reunião mediúnica. Perdão, gente. Reunião de estudos evangélicos, grupos de estudo. Ah, mas se ele tiver uma crise convulsiva, nós vamos nos preparar para atendê-lo. Porque se hoje nós temos um irmão na nossa casa espírita que tem uma crise, amanhã pode ser um filho nosso, pode ser um neto, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, e eu não vou saber ter uma atitude para preservar-lhe a própria estrutura física. Nós vamos ficar fugindo, ah, não, eu tenho medo, eu não sei lidar com isso, aprenda. Porque se vem até nós a oportunidade, é porque nós temos alguma coisa a doar a esse respeito. Aí vem outra pergunta, né, um tanto quanto de visão superficial. Curacear, contudo, em breve tempo? Perguntou André Luiz. E Aulos fala, quem sabe? O que é breve tempo? O que é o tempo? Ele está preso numa realidade do tempo. Para curar, tem que trazê-lo para a atualidade. Falar assim, olha aqui, meu amigo, Pedro já está reencarnado, está passando por toda essa situação vexatória que você lhe impõe. Se hoje ele tem tantos anos, há tantos anos que você também o prejudica. Então, se você foi prejudicado, ele também é. Ambos estão no mesmo ponto de réus. É um momento da gente começar a diminuir a agressividade. E aí está caminhando para a cura. Agora, quanto tempo isso vai levar? Depende. Ainda coloca assim, né, com um tom grave em torno de quem pensa a substância das próprias palavras, prosseguiu. Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Observe que o obsessor... Oi? Porque você vê, tanto no desencarnado quanto no encarnado, quando ele tem alguma mágoa profunda, alguma revolta assim, pode ter acontecido há 10, 20 anos atrás, ele conta aquilo como se tivesse acontecido há meia hora atrás. Isso. Naquele momento. Aquilo está tão assim gravado que é uma coisa recente para ele. É verdade. Né? Ele fica revivendo aquele quadro, né, por longos e longos anos. E isso vai aumentando-lhe o ódio, o desequilíbrio, um mal-estar generalizado. Acontece muito também com o suicida, que naquele momento de desespero toma aquela atitude, ele fica revendo aquele momento por anos e anos, até que a sua própria consciência comece a lhe perdoar as próprias atitudes. Então, realmente, a pessoa que tem um processo desse, se ela não se liberta, imaginemos Jesus, né, pregado na cruz, alma perfeita, incomparável, mas naquele momento ele simplesmente perdoa. Ele, além de libertar todos, liberta a si mesmo. Assistindo uma palestra hoje ainda cedo do Haroldo, né, falando sobre milagres de Jesus, manipulação fluídica de Jesus, ele ainda coloca o maior milagre de Jesus foi não ter descido da cruz, porque descer dali seria a coisa mais simples para ele, para quem criou, né, para quem fundamentou toda a existência do nosso planeta,
quem manipula todos os elementos químicos na condição que ele tem. Aquilo ali para ele seria algo tão simples, e ele renuncia a quem era para manter o exemplo do cristão ativo, até mesmo perdendo a sua existência. Então, nesse caso, ele não perdoa, fica preso no tempo. Aí se chega na reunião mediúnica e fala, mas ele me matou, ele me prendeu, eu ainda sofro por isso. Aí vai investigar, tem 200 anos atrás, 300 anos atrás. Há sofrimentos espirituais que datam de mais de 1000 anos. O espírito não tem mais essa noção, só revivendo, sofrendo, tentando se vingar, tentando criar uma série de ações para alcançar aqueles que o perseguiram. E às vezes nós também encarnados nos prendemos no tempo. Se a gente foi ferido de alguma forma e aquela ferida não cicatriza, a gente não perdoa de coração, quando vemos a pessoa, a gente volta no tempo. Ou então a gente não perdoa, convive e a pessoa faz alguma coisa. Ah, mas lá atrás você fez isso. Olha o tempo cristalizado. E às vezes você tem que tomar cuidado dentro de algum relacionamento, vamos dizer assim, vamos dizer que você tem, aconteceu alguma coisa que você não gostou da outra pessoa, e tem uma terceira pessoa que está por perto, que aí você conta para ela, e ela ou não te, ou alimenta aquilo, ou fica em silêncio, que o silêncio também é perigoso, e aí quem cala consente, e aí a pessoa começa a alimentar aquela antipatia ou aquele problema, e aquilo vai crescendo só com o silêncio do outro. É de Entendeu? muita Não é responsabilidade. perigoso? Nossa, Entendeu? demais. Dentro de um relacionamento, você tá com, são duas pessoas, entra uma terceira pessoa que não toma partido. Não estou falando que ela vai ajudar, mas só o fato dela ficar em silêncio, a outra ganha, aquilo vai aumentando dentro da Você pessoa. acaba falando assim, nossa, a pessoa não teve nem palavras, né? Ficou tão surpresa quanto eu. Acaba potencializando Potencializando, esse então é muito sentimento. perigoso. No livro Bem-aventurados os Simples, nós temos uma historiazinha sobre o rancor, que é muito interessante, né? Uma historinha muito simples de um rapaz que foi criado com muita dificuldade pelos pais, que sofreu muito, e ele alimentou uma raiva dos pais. Então, quando ele fez 18 anos, ele fugiu de casa, foi para uma outra cidade, e lá ele dizia-se órfão. Ali ele trabalhou, prosperou, casou, teve um casal de filhos, e viveu, né, amando intensamente os filhos e odiando profundamente os pais. Toda vez que ele lembrava dos pais, ele se dizia órfão, mas ele voltava no tempo das agressões, de uma educação muito rígida, e o ódio vinha a ele. Então, quando ele desencarna no final da vida, já bem experiente, os espíritos perguntam a ele, mas por que você conservou esse ódio a vida inteira? E ele conta a história. Então, eles falam assim, mas se nós te provarmos que esse sentimento não existe mais? E ele diz, é impossível, porque eu ainda sinto hoje esse rancor pelos meus pais. Então, eles abrem a reencarnação para ele, e ele vê que depois que ele vai embora, os pais arrependem, procuram ele, não acham, acabam desencarnando arrependidos e pedem a Deus a oportunidade de voltar como filhos. Então, ele já amava os pais numa outra encarnação, num outro estágio de tempo, e odiava as mesmas almas num tempo que ele estava preso no passado. E a gente vê o que é o remorso. Eu ficar prendendo a coisas que já passaram, que não tem mais sentido na vida. Nesse caso, esse companheiro ofendido por Pedro, ele está preso há 100 anos num crime. Nós não vamos tirar a razão dele doutrinando. Não, você está certo. Você sofreu, mas ele também sofre. Vocês estão no mesmo barco. Não é hora de remar numa direção mais tranquila? E aí a gente começa a implantar um novo estado mental. Então, quanto tempo vai durar isso? Quem sabe? Vai depender muito dele e da vítima com que se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores
determina mais altas visões da vida. Se ele tivesse uma orientação religiosa, como nós temos, isso nos traz o que ele diz aqui, né? É a assimilação de princípios mentais renovadores, determina mais altas visões da vida. A pessoa te feriu profundamente. Fala, Senhor, nesta vida, eu não fiz nada que justifique isso, então eu estou resgatando. Eu não tenho só essa existência. Com certeza eu prejudiquei alguém no passado, e para emancipar-me como espírito, eu preciso quitar, pagar uma dívida. Isso é doloroso, mas ninguém cresce sem dor. Aí ele ainda coloca: todos os dramas obscuros da obsessão decorrem de uma mente enfermiça. Pedro está obsidiado, né? Porque ele é doente. E a doença dele começou quando ele agiu no mal. Hoje, ele é alguém doente que está buscando a cura. A doença é o princípio da cura. É a materialização dos sentimentos que estão imbuídos no perispírito que criaram um corpo defeituoso. Todos os dramas obscuros decorrem da mente enfermiça, aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso preserve no campo de nossa consoladora doutrina. Sem dúvida, abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, a que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão, renúncia, humildade e fé. Quem quer curar da obsessão? Está aí a receitinha, né? A receita básica para curar. Nós precisamos exemplo de compreensão, saber o para que estamos sofrendo. Nós precisamos de renúncia, de humildade e de fé. Não de trabalhos mediúnicos, porque esses vão auxiliar os espíritos, mas não vão renovar as mentes. Ainda assim, continua Aulus, depois de se extinguir os acessos de possessão, quando então o obsessor aceitar que Pedro já sofreu demais, não vou mais investir sobre ele, ele passa pela essa esquizofrenia, por essa crise epilética desde os primeiros anos da infância, vou deixar ele de lado, vou cuidar da minha própria existência. Quando acontecer isso, Pedro vai sofrer reflexos do desequilíbrio que se envolveu, porque cada crise epilética traz consequências materiais para Pedro. E aí, ainda coloca ele para nós aqui, né? A se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária. Então, começa aquela epilepsia que já não é tão agressiva e secundária, por quê? Porque ela promana das sequelas, das cicatrizes da epilepsia essencial que ele tinha. Então, esta encarnação para Pedro é uma encarnação de resgate. Como é que a gente vai falar assim? Não, traz ele aqui, nós vamos colocar aqui, ele vai estudar com a gente, trabalho de paz, daqui a pouquinho ele está curado. Não é assim que funciona. Nós temos que abrir um quadro para entender tudo que envolve aquela pessoa, tudo que envolve o drama social a que ele está incluído. Que emergirão por algum tempo antes as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo perispirítico. Até que a mente espiritual, perdoada e perdoando-se, comece a gerar no corpo perispiritual uma mudança das estruturas que não leve mais uma desorganização neurológica que provoque a epilepsia. Então, para uma alma dessa, o que ela precisa? Evangelizar-se e evangelizar as almas que a perseguem.
Se nós queremos um tratamento para desobsessão, fica muito claro. Sem que haja uma mudança nossa para sensibilizar o espírito e uma mudança dele também compreendendo os fatos, não vai haver cura. E aí a gente entende a obsessão do Máscara de Ferro com o Divaldo. 40 anos investindo, tentando contra a saúde, contra a integridade, ridicularizando ele, e ele só foi ceder quando ele é diretamente atingido pela mudança moral do obsidiado. Quando ele atende a criança que era a mãe reencarnando, quando ele cuida dela, e ali ele não vê mais motivo, ele é obrigado a conviver sem perseguir, não a perdoar integralmente, mas a já não desejar o mal. E isso é um trabalho de longa duração? Perguntou Hilário aflito, né? Porque Hilário representa bem a nossa qualidade ainda de pessoas encarnadas. Ele é ansioso. Será que isso vai demorar muito, né? Trabalho de longa duração? O que é o tempo, novamente, a gente pergunta. Talvez a gente fale assim, 80 anos é uma vida muito longa, mas é um piscar de olhos. Nós fizemos uma vez um trabalho na mocidade e levamos uma alegoria sobre o tempo que era muito interessante, tirado de uma obra muito antiga, chamada Manual Prático do Espírita. E nessa obra ele consegue determinar o que é um segundo na eternidade. Então você imagina um bloco de pedra que tenha 100 metros de altura, 100 metros de largura e 100 metros de profundidade. Um quadrado perfeito, maciço de pedra. Uma vez por dia vem um passarinho que pousa lá em cima, que passa o biquinho de um lado, do outro limpando e vai embora. Quando ele tiver desgastado todo esse bloco, terá passado um segundo da eternidade. Para dar a gente uma noção do que é o tempo. O tempo é algo que eu consigo medir, mas não consigo dimensionar. Nós temos uma cronologia dentro do nosso planeta. É o nosso tempo, né? O tempo Cronos. Mas o tempo de Deus é outro. Então, é um trabalho de longa duração? Difícil responder isso, né? E o que Aulus coloca? Ele estampa significativa a expressão e ponderou: quem poderá penetrar a consciência alheia? Depende, Lário. Se o espírito perdoar ele hoje, não vou mais persegui-lo, ele vai ter uma melhora expressiva. Ele não vai ter mais as crises convulsivas que tinha, vai ter as secundárias. E, melhorando a si próprio, diminui até mesmo as secundárias. Agora, quanto tempo leva para uma alma mudar? Quanto tempo nós levamos para perdoar alguém? É uma reflexão. Porque hoje nós estamos no campo encarnado, amanhã poderemos estar no campo dos desencarnados, obsidiando alguém que tenha falado mal. No estudo que a gente fez na quinta-feira, né, contava uma história assim simples de dois amigos, um desencarnado e um encarnado. E o encarnado, ele num jantar, numa reunião lá com a família, ele começou a lembrar do desencarnado. E o desencarnado, que chamava Barbosa, né, ele começou a contar umas histórias dele que não eram verídicas, que estavam difamando mais ele. E o encarnado era espírita, era frequentador do movimento espírita, era palestrante. O desencarnado, que já tinha escutado até palestra do encarnado, ficou queimado com aquilo. Falou: não, eu já sofri muito depois da morte. Agora esse homem ainda vem com uma maledicência, falando da minha moral, e veio tomar satisfação. E sentou na cama, esperou ele dormir. A hora que ele dormir, né? A gente encontra aqui fora do corpo e bate um papo. Ele começa a desdobrar do corpo físico, mas nem desdobra. Na cobrança que o espírito fazia, ele começa a desenhar um pesadelo muito ruim e perde uma oportunidade, porque naquela noite ele seria convocado a uma reunião no mundo espiritual para aprimorar os seus próprios conhecimentos. Tudo por causa de um comentário que magoou alguém. É aquilo que a gente conversou, Rita. É o falar. Às vezes eu falo alguma coisa
impensado, ela não tem noção, dimensão do que aquilo está causando. É tão comum hoje a gente pega, né, um noticiário, uma reportagem da internet e fala de uma pessoa, de um político, de um artista, de uma situação, e a gente quer expressar o nosso pensamento. Essa pessoa aqui não tem moral, esse não vale nada, esse é um corrupto. Essas almas, mesmo estando encarnadas, sentem esses dardos mentais que nós emitimos e podem, atraídos por essa mesma energia gerada, vir nos cobrar para comprovar os nossos próprios pensamentos. Por isso que, hora que a gente está em casa, né, eu me lembro muito do Peixotinho, quando ele exigia dos filhos que tivesse muita atenção ao verbo dentro de casa, que nunca trouxesse uma conversação sem proveito, que sempre estimulassem a gente a orar pelas pessoas. Ah, se eu vi alguma coisa de errado, pare e ora, meu Deus, aquela pessoa não tem o esclarecimento que eu tenho, mas eu estou vendo que ela está equivocada. Quem sabe, Senhor, alguma coisa possa despertá-la se eu não tenho recursos para isso. Ah, eu fui prejudicado por alguém, que pena, Senhor. Ele ainda não entende da forma que eu entendo. É sacrificante para nós, porque o prazer de maledizer as pessoas é muito grande. Principalmente quando a gente rebaixa elas a um nível que nós acreditamos estar superior. Fulano bebe porque eu não bebo. E às vezes ele bebe, mas moralmente muito melhor do que eu. Quando ele corrigir esse vício, ele acende a espiritualidade e eu continuo na mediocridade do comportamento humano. Quem poderá penetrar na consciência alheia? Pergunta Aulus. Com esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos-nos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E, ante a nossa admiração, concluiu: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. O problema da possessão é muito grave. São espíritos que trazem uma alta carga kármica para resgatar através do compromisso mediúnico. Na próxima semana, nós vamos começar o capítulo 10. E o capítulo 10 é intitulado Sonambulismo Torturado. O sonambulismo torturado vai tratar a história de uma jovem com grandes problemas no campo obsessivo. Mais uma vez ele toca nesse ponto. Lembremos que lá atrás, quando começamos a estudar essa obra, antes mesmo de começar a reunião, um grupo veio para tomar passe. É esse grupo que está sendo atendido. Esse rapaz com a mãe, Pedro com a sua mãe, com a sua genitora, e essa jovem com seu esposo, também padecendo de um problema muito grave, talvez até mais grave que o problema de Pedro. E aí a gente vai ver, né, o porquê que está nessa casa, o porquê que foi direcionado para esse trabalho. Se nós tivermos um problema dessa ordem, quando o nosso grupo mediúnico puder reunir, estiver em atividade, como agir? Aqui nós estamos vendo o que há de melhor na mediunidade, na opinião de Aulus, para que André Luiz e Lário Silva pudessem estudar. Que também saibamos tirar os melhores exemplos dessa obra para aplicar nas nossas próprias atividades, práticas mediúnicas. Vamos agradecer a Deus por este momento, por esta reflexão, por esta noite tão agradável, Senhor, onde sentimos
a presença dos benfeitores amigos que nunca nos desamparam. Nós sabemos, Senhor, que nós também temos um passado muito delituoso ainda. Talvez não estejamos prontos para resgatá-lo. Ainda estamos resgatando os erros mais simples, fortalecendo para um dia buscarmos os erros mais graves. Mas a nossa meta é a emancipação do espírito, e para alcançá-la, Senhor, bem-aventurados seremos, se não buscarmos maiores dívidas. Se aproveitarmos as oportunidades que chegarem até nós, para vivenciar a doutrina espírita na sua essência, como novos discípulos do Cristo. Porque cada ação criativa no bem, cada ação de perdão, paga milhões de pecados, Senhor. Quantas vezes fomos indiferentes perante a vida, e agora aprendemos, através da vivência e da oração, se não podemos agir diretamente, indiretamente é um dever. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso grupo de estudo, a todos que estão sintonizados conosco, a todos que nos acompanham pelas gravações que são colocadas na internet e vem mandando notícias que estão vendo e estão refletindo sobre esse grande instrumento que é a mediunidade. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, de lutas e de conquistas através do esforço pessoal amparado por nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, pelo amparo, por este momento, por estar conosco. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Obrigada, professor. Boa noite. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, até mais.